Programa Lições da Bíblia está começando. Obrigado pela sua audiência sempre. A gente tem o privilégio de toda semana termos esse encontro juntos para estudarmos a Palavra de Deus. Você sabe, estamos começando uma nova temporada aqui no programa e estamos aqui prontos para estudar aqui o livro do Apocalipse. Eu vou mostrar de novo aqui a capa do nosso manual de estudos para você poder acompanhar e saber qual é o manual que nós usamos. Você pode ter acesso ao nosso manual de estudos no site da Casa Publicadora Brasileira, que é a editora dos Adventistas do Sétimo Dia, e ali poder ter informações sobre esse conteúdo. É muito importante você ter o conteúdo em mãos para a gente poder fazer mais sentido aí na sua vida com aquilo que estamos conversando. Todas as semanas nós recebemos amigos aqui no programa, nesta semana não é diferente. Os dois amigos que estiveram aqui abrindo a temporada na semana passada estão voltando ao programa para continuarmos conversando aqui sobre detalhes do livro do Apocalipse, já que este é o tema especial do nosso manual. Eu tenho o prazer de receber aqui os pastores Clodoaldo Tavares, professor de Grego e Novo Testamento, lá na Faculdade Adventista da Amazônia. Bem-vindo mais uma vez, pastor. Obrigado pela presença. Obrigado, senhor, pelo convite. A gente fica feliz em vir representando a nossa instituição e trazendo um pouco do conhecimento da Palavra de Deus para os irmãos e amigos que nos assistem. Claro. O pastor Clodoaldo está aqui no sacrifício, pegou uma virose há poucos dias, está com bastante tosse. E aí, se precisar tossir, pode tossir, viu, pastor? Os nossos telespectadores vão saber que você está meio doentinho aí, já está bom, se Deus quiser. Amém. Obrigado aí pela sua participação. Como eu já disse, professor de Grego e Novo Testamento, né? Tem tudo a ver com o tema importante do Apocalipse que nós vamos estudar hoje também. Tenho o prazer de receber mais uma vez o pastor João Antônio Rodrigues Alves, que também é professor da Faculdade de Teologia lá da Amazônia e é coordenador acadêmico da Faculdade de Teologia e professor de Daniel e Apocalipse, né? Já faz muito tempo que você leciona essas duas matérias, pastor? Bem-vindo mais uma vez. Eu tenho já uma experiência de quase 20 anos nessas disciplinas. Já está bem. Pastor Lanza, andado. ele foi meu professor de Daniel e Apocalipse. É só mesmo? para você ter ideia. Olha só, hein? Você quase revela a idade dele aqui por um triz, hein? Quase. Mas é realmente uma satisfação. E estudar a Palavra de Deus é sempre um motivo de alegria. Compartilhar um pouco daquilo que a gente estuda e sempre aprendendo um pouco mais quando temos esses momentos, esses encontros. Especialmente um tema tão profundo, né? Profecia e é um tema da sua especialidade, graças a Deus. Eu quero aproveitar aqui, viu, amigos pastores, para mandar um abraço especial para todos os alunos, funcionários, professores, a administração lá da FAAMA, Faculdade Adventista da Amazônia, pelo carinho que vocês têm tido para com o Novo Tempo, por terem aqui dois representantes de alto gabarito, alto nível, aqui no programa Lições da Bíblia, que a gente agradece muito vocês terem liberado aqui esses dois amigos que representam essa comunidade importante do norte do Brasil, um lugar muito bonito, já tive o privilégio de conhecer ali, é muito agradável, a natureza exuberante do norte do Brasil e da faculdade ali, Adventista da Amazônia também. Meus amigos, vamos fazer uma oração para a gente começar. Eu convido a vocês que estão em casa para orarem com a gente. Pastor Clodoaldo, por favor, ore com a gente. Pai bondoso, Pai querido, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui estudando a Tua Palavra. Amém. E assim como o Senhor dirigiu a vida de João, o discípulo amado, para escrever este livro, que o Senhor também dirija as nossas mentes e nos ilumine para compreendermos. Amém. Nós precisamos mais te amar e melhor te servir. Amém. Enfim, Pai, abençoe os nossos ouvintes, que eles leiam, ouçam e guardem as palavras desta profecia, em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos ouvir agora a palavra do autor do nosso manual de estudos, o pastor e doutor em teologia, Ranko Stefanovic. Os cristãos de Éfeso eram conhecidos pela sua fé. Um pouco mais tarde, o apóstolo Paulo escreveu para a igreja elogiando-a por sua fé em Cristo. Eles eram muito fervorosos.
No entanto, naquele tempo, quando João, o revelador, escreveu o livro de Apocalipse, ele escreveu a mensagem para a igreja durante aquelas várias décadas. A igreja estava realmente apaixonada por Deus, mas por algum motivo, esse amor começou a enfraquecer e diminuir. Isso é muito interessante. Quase sempre isso acontece com os cristãos. Quando aceitam o Evangelho, eles se apaixonam por Deus e fazem qualquer coisa em nome de seu amor por Ele e pelo Evangelho. Porém, quase sempre, quando os anos passam, esse amor, ao invés de aumentar, diminui. É difícil explicar isso, pois o oposto deveria ser verdade. Quando se tem um marido ou esposa, eu sou casado há mais tempo, quero dizer que o casamento... Por falar nisso, neste ano celebraremos 46 anos de casados. Estou mais apaixonado por minha esposa hoje do que estava há 46 anos atrás. É isso que deve ser, deveria ser assim, mas às vezes algumas coisas estranhas acontecem. Ao invés de cristãos terem um amor por Deus que cresça, que é o mais óbvio, em alguns casos, por algum motivo, ele começa a morrer. Então, como continuar fiel? O relacionamento com Deus é como um casamento. Se quer manter duas pessoas juntas, elas precisam ter um diálogo, precisam confiar um no outro, precisam colocar toda aquela confiança e tempo neles mesmos. E é assim que o amor dentro de cada um irá crescer, ao invés de diminuir. E é justamente isso que Jesus diz à igreja. Jesus diz: acorda, arrependa-se. Olha para o passado, como estávamos apaixonados, e tente voltar ao primeiro amor que você tinha comigo antes, quando você veio, quando experimentou o poder do Evangelho. De fato, foi isso que Jesus disse para a igreja: acorde, arrependa-se. Jesus disse arrependa-se muitas vezes às pessoas. Elas lutam contra essa palavra. Na verdade, na Bíblia, especialmente na língua hebraica, se traduzimos arrependa-se, basicamente significa volte. Se você está indo para o lado errado, longe de Deus, qual é a solução? Voltar para Cristo e para aquele amor que originalmente tinha por Deus, aquele amor de anos e anos que está indo embora. Aquele amor voltará enquanto os anos passarem. Aquele amor que previamente estava decrescendo, agora crescerá. Aquele momento onde você andará com o seu Deus todos os dias, até o fim dos tempos, quando Ele voltará. Com essa introdução do pastor Ranko Stefanovic, começamos aqui a nossa conversa. Hoje o tema 2 desta temporada, Entre os Candelabros, um tema bastante importante. Pastor João Antônio, uma expressão que denota, que se refere ao santuário, né? O candelabro estava no santuário. Como você vê o título do nosso manual de estudos dessa semana? Bastante interessante e significativo. Entre os candelabros. Na realidade, poderíamos dizer no meio dos candelabros. Nos remete ao santuário e nos faz lembrar de que o livro do Apocalipse, cada sessão profética do livro do Apocalipse é introduzida com uma cena do santuário. Então nós temos essa primeira cena do santuário, que apresenta Jesus aqui andando no meio dos candelabros, na terra. Na terra. Jesus está na terra cuidando da sua igreja. E isso é significativo, extremamente significativo para nós, na nossa experiência, porque Jesus está conosco. Essa é uma experiência muito interessante, não é, que a palavra de Deus nos revela. Porque, por vezes, podemos ser tentados, vocês que estão acompanhando o programa, nós aqui também, que estamos sozinhos nessa grande luta aqui, não é? Entre o bem e o mal, num mundo de pecado, mas o Senhor Jesus está à frente, nosso grande general. Ele está à frente, está cuidando da sua igreja. A gente nunca pode perder de vista esta ilustração, né, de que o Senhor Jesus está à frente, não é, pastor Clodoaldo?
vamos tentar nos remeter até a cena. João está em Patmos, preso por Domiciano. Na realidade, ele foi a Roma, assim como Paulo foi, Pedro foi também, julgado. Tentaram matá-lo através de um tacho de azeite quente, assim diz a história e a tradição. Ele sobreviveu miraculosamente. Então, ele é colocado em Patmos preso. Ele está idoso. Nós já estamos aí nos idos do ano 90 depois de Cristo. Tem muito tempo que ele não vê mais Jesus. Há muito tempo Jesus tinha subido aos céus. E também não havia mais discípulos. Ele é o último discípulo. E de repente a Bíblia diz que ele ouve uma voz como de trombeta. Ele ouve e quando ele volta a atenção, ele vê alguém. A Bíblia diz que a priori ele se assusta. Logo no primeiro capítulo, ele tem um susto. E no verso 17 diz assim: quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. E aquele que vive, estive morto, aqui que é o suprassumo, o cerne desse reencontro. Porque o livro de Apocalipse, pastor Lanza, é um livro de reencontros. Você tem o reencontro de João, o último apóstolo, com o seu mestre. E no capítulo 22 você vê Jesus se reencontrando com sua igreja, e o texto diz assim: e essa igreja contemplando a sua face. E João olha para ele e ele diz assim: eu sou aquele que estive morto, mas vivo. E João então se lembra: quem está ali é o próprio Jesus, aquele que esteve no Monte Tabor, na Transfiguração, aquele que ele viu subindo aos céus no Monte das Oliveiras. E agora, diante de toda aquela tribulação, ele isolado numa ilha. Hoje, Jesus aparece para ele. Imagine, hoje se uma pessoa ia... Eu estive em Patmos recentemente, no mês de julho. É uma ilha turística. É bem verdade que existe a caverna, até hoje, onde João ficou preso. Existem alguns monastérios antigos. Mas hoje as pessoas usam Patmos como turismo. Naquele tempo, não. João estava praticamente sozinho em meio a alguns prisioneiros, numa ilha que não tinha muitos habitantes, cercado pelo mar. E ele recebe, no momento de sua adversidade, a pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. Eu imagino, pastor João Antônio, que foi, ao mesmo tempo, um espanto, uma alegria, um assombro, ele ter, naquela visão, percebido o Senhor Jesus ali com ele, e, ao mesmo tempo, um conforto, né? Conforme disse o pastor. Porque a presença de Jesus com ele naquele sofrimento foi um conforto que ele precisava. Exatamente. E a mesma experiência que teve Daniel, né? Exatamente. Daniel também tem um encontro com Jesus lá no capítulo 10, já idoso, Daniel já estava aí já quase os seus 90 anos de idade. João, aqui nós estamos no final do século, João também já está bastante idoso, tem este encontro que vem confortá-lo e dar a ele a certeza de que o seu esforço em favor do Evangelho, ele disse que estava em Patmos por causa da sua fidelidade ao Evangelho. Então, toda a sua dedicação, o seu compromisso, aquilo não passou despercebido. O céu acompanhou João a cada momento e aqui Jesus vem para fortalecer o seu servo, dar conforto a ele e transmitir para ele alguma coisa que ainda ficou por revelar. Como está escrito no nosso manual, o Império Romano exilou João, desterrou João, ali era uma prisão, mas aquela ilha se tornou a porta do céu. Então, no meio do infortúnio, no meio de uma aparente desgraça, João teve visões inefáveis do céu, coisas que outros não tiveram o privilégio de contemplar. E com certeza amenizou o sofrimento dele ali, né? Pois não, pastor. Há um detalhe, pastor. O apóstolo Paulo lhe disse: carrego no corpo as marcas do Evangelho. E nós sabemos que hoje existe um merchandising da fé muito forte, onde tenta apresentar o cristianismo como uma entidade religiosa ou uma sociedade religiosa, onde nós vamos viver as 1000 maravilhas neste mundo.
o livro de Apocalipse e esse texto aqui da presença de Jesus com João, ali em meio aos candelabros, ele demonstra que não é nada disso. A nossa identidade cristã, ela é construída a partir da unidade corporativa que nós temos com Cristo em seus sofrimentos. E João está passando por esse sofrimento, recebe a visita de Cristo e a mensagem central para nós nessa porção bíblica é a mensagem do Salmo 23. Mesmo que você esteja passando pelo vale da sombra da morte, eu estarei contigo, o pastor estará presente. É isso que Jesus quer ensinar para João e penso eu que é isso que Jesus, nesse primeiro capítulo, já no desfecho do primeiro capítulo, ele quer passar para nós aqui, para mim, para o senhor, para o doutor João e para os nossos queridos ouvintes. A gente vê aquele texto de Paulo, né, quando ele diz todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Quando a gente está passando pela aprovação, pelo sofrimento, a gente não consegue entender esse texto. Mas às vezes, passados alguns dias ou até horas, a gente vê o resultado da confiança, de permanecer confiando em Deus, que mesmo naquele momento de sofrimento, Ele estará com a gente. E eu acho que João pôde experimentar isso, que mesmo no seu sofrimento, ele recebeu consolo, conforto da presença de Cristo na vida dele, né? E quando nós hoje, nós lemos, ouvimos as palavras da profecia e estudamos as experiências destes nossos predecessores na fé, o sofrimento deles e como eles permaneceram firmes e como eles foram vitoriosos, isso deve servir para nós também de inspiração. Perceber que Deus não os abandonou de fato, nunca, na verdade, os abandonou. Aparentemente, Deus está ausente, aparentemente. Mas quando nós estudamos a palavra de Deus, nós percebemos que Deus sempre esteve agindo. Deus, ele age nos bastidores, agindo em favor do seu povo, agindo em favor do seu filho. Pode ser imperceptível a sua ação, entretanto, ela é real. E nós, então, nos fortalecemos. Nós nos fortalecemos com as experiências vitoriosas deles, apesar do sofrimento, apesar das dificuldades que enfrentaram, mas eles permaneceram fiéis e foram fiéis até o fim. Perfeito. E nós também podemos seguir sendo fiéis a Deus no nosso compromisso com Ele, independente das circunstâncias. Exatamente. Amigos, nós vamos para um intervalo, já já a gente retorna com o tema dessa semana e você já sabe, são só 2 minutos, estaremos de volta. Se programe aí para não perder o segundo bloco do programa.